uma fé sadia se estamos vivendo uma doutrina na qual não é a doutrina de Cristo. Nós vamos entender que sadio é alguém que não está doente. Sadio é alguém que está bem. Entre outras palavras, o que Paulo está querendo nos dizer é que todas as pessoas que não estão voltadas às Sagradas Escrituras, que não estão voltadas à sã doutrina de Cristo, elas são pessoas que estão doentes espiritualmente. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Porque para ter uma fé sadia, deve existir um conhecimento verdadeiro na sã doutrina de Cristo. Amém? Amém. E ele continua. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Outras versões vai dizer blasfemada, outra versão diz difamada. Então, o que Paulo está aqui alertando, nesse contexto falando das mulheres, é que muitas vezes as atitudes de alguém que é cristão e que não vive de acordo com as sagradas doutrinas, que não vive de acordo com as sagradas escrituras, acaba fazendo com que a palavra de Deus seja difamada. Então, olha o cuidado aqui que Paulo está tendo. E esse cuidado deve existir em nossas vidas. Devemos ter cuidado para que as nossas atitudes não estejam fazendo com que pessoas se escandalizem e acabem difamando a palavra de Deus por conta do mau exemplo. Então, Paulo vai trazer esse alerta para os irmãos. E no verso 7, ele ainda vai dizer, verso 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, que tenham cuidado, que sejam cautelosos, que se a palavra de Deus é o guia da sua vida, você deve viver de modo digno dessa palavra. De que forma? Com cautela, com cuidado. Amém? Agora nós vamos ver que Paulo volta mais uma vez a falar da doutrina, do ensino da doutrina. No verso de número 7 e no verso de número 8, Paulo vai nos mostrar como deve ser realizado o ensino da doutrina. Então, primeiramente, Paulo ele combate os falsos mestres, as heresias. Em segundo lugar, Paulo ele vai dizer que Tito deve falar da sã doutrina. E agora, em terceiro lugar, Paulo mostra como deve ser esse ensino. Então, não é um ensino que deve ser feito de todo jeito. Não é um ensino que pode ser feito de qualquer maneira, mas existe uma forma na qual Paulo vai mostrar. Em primeiro lugar, verso de número 7, Paulo vai dizer: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Em primeiro lugar, quem ministra a palavra de Deus deve ser um exemplo. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O que Paulo estava querendo dizer aqui para ti, o que Paulo estava tentando deixar claro aqui para ti, é que antes de ele ministrar a palavra de Deus, ele deveria ser exemplo. Exemplo de bons comportamentos e de boas obras. Então, para você chegar
interiormente você tem que ser um exemplo. Porque o ensino da palavra de Deus não pode ser feito de qualquer forma, e Paulo vai nos mostrar aqui que não pode ser feita por qualquer pessoa. A palavra de Cristo pregada, a sã doutrina de Cristo, não pode ser pregada por qualquer pessoa. Então, Paulo deixa isso claro. Você quer pregar a palavra de Deus? Você quer ensinar? Seja um padrão. Seja um exemplo. Entre outras palavras, Paulo está aqui querendo combater a hipocrisia. Vir na frente, pregar a palavra, quando o comportamento na sociedade, ou quando o meu comportamento na minha casa destoa com aquilo que eu prego. Não adianta vir na frente, pregar a palavra de Cristo, se o meu comportamento, as minhas obras na sociedade, ou o meu comportamento, as minhas obras dentro da minha casa, mostram que eu não sou de Cristo. Então, Paulo está mostrando aqui que, em primeiro lugar, o ensino da sã doutrina deve ser ministrado por alguém que é ou que seja um exemplo. Amém? Mas Paulo ainda continua. No ensino, mostra integridade. Paulo vai nos mostrar aqui a segunda característica de como deve ser realizado o ensino da sã doutrina, com integridade. Integridade significa algo que está inteiro, algo que não sofreu nenhuma diminuição, algo que está em sua plenitude, em sua inteireza. Então, Paulo vai mostrar que deve ser feito de forma íntegra. E hoje em dia, nós vemos quantas pessoas que negociaram os seus valores. Quantas pessoas que trocaram aquilo ao qual elas criam por causa do poder. Quantos homens de Deus que eram fiéis na palavra, que se corromperam por causa do dinheiro, de política, ou se corromperam para agradar o homem? O que Paulo está dizendo aqui é que seja íntegro de si. Não negocie os seus valores. Não aceite nada que faça você mudar a sua convicção. Quantas igrejas estão sendo fechadas? Quantas igrejas arruinaram por causa de líderes que eram íntegros, mas venderam os seus valores? Trocaram os seus valores. Por isso que a palavra de Deus ela é tão atual em nossas vidas, porque nós vemos isso na realidade. E Paulo, no terceiro lugar, ele continua. Verso de número 7. No ensino mostra integridade e reverência. Terceiro lugar, como deve ser realizado o ensino da doutrina? Com reverência. Reverência é ter amor. Reverência pelas Sagradas Escrituras é você considerar isto a coisa mais sagrada que existe e amá-la. É ter respeito. É pregar a palavra de Deus sem precisar acrescentar uma vírgula. Porque a palavra de Deus por si só já é completa. Aleluia. A palavra de Deus não precisa que eu ou que você acrescente nada. Amém. Porque ela já é perfeita. Glória a Deus. Amém. Porque ela não erra. Porque ela é justa. Porque ela é atual e ela se cumpre todos os dias da nossa vida. Então, pregue essa palavra com reverência, com respeito. Não acrescente nada. Não importa
se a igreja não der um glória, não importa se você estiver pregando e a igreja não dizer um amém, um aleluia, o importante é você pregar a verdade. Glória a Deus. Amém. Isso é ter reverência pelas suas doutrinas. Aleluia. É isso que Paulo vai nos mostrar. Honrar. Amém. E como ter reverência? Estudando a palavra de Deus, nos debruçando na palavra de Deus, estando pronto e preparado conforme as Sagradas Escrituras, pregando a verdade, não pregando achismos, porque a palavra de Deus não se interpreta com achismo. A palavra de Deus não se interpreta com aquilo que você acha que é. Bíblia se interpreta com Bíblia, ponto final. Aleluia. Amém. Não, aqui eu acho. Quando vai para eu acho, entra a heresia, meu amigo. O eu acho é o primeiro, é o ponto de partida para a entrada de uma heresia. Então, não tente interpretar a Bíblia com o que você acha. Interprete a Bíblia com a própria Bíblia. Que a igreja cresce de forma saudável. Glória a Deus. Amém. Vida. E acima de tudo, Cristo é glorificado. Aleluia. E Paulo ainda vai continuar. É exatamente isso, porque às vezes, muitas vezes nós acabamos sendo levados, queremos tentar mudar um pouco a palavra, às vezes é uma palavra dura e a gente tenta amenizar para tentar mudar um pouco e acaba tendo heresia, e nós vemos que Paulo ele vai rebater isso, o próprio Cristo rebateu muito os fariseus, os escribas, e nós devemos também ter cuidado com isso. Mas Paulo, ele ainda vai dizer em quarto lugar, como deve ser pregada essa segunda doutrina. Agora no verso de número 8. No verso 7 ele vai dizer: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostre integridade e reverência. E no verso de número 8, Paulo vai nos dizer: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo vai nos mostrar aqui que a sã doutrina de Cristo deve ser ensinada com linguagem sadia e irrepreensível. Porque a nossa maneira de falar é importante. A nossa maneira de nos expressarmos muitas vezes reflete quem nós somos. Então, a linguagem de alguém que vai expor as Sagradas Escrituras deve ser uma linguagem sadia, deve ser uma linguagem irrepreensível, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Então, quem está no culto, nós temos esse dever, nós temos que ter esse cuidado, que das nossas palavras não saiam palavras tortas, não saiam palavras mentirosas, não saiam palavras que venham deixar as pessoas confusas acerca das Sagradas Escrituras. É por isso que Paulo vai dizer, a linguagem tem que ser sadia. Não é uma linguagem que venha aprisionar, uma linguagem que venha deixar quem está ouvindo doente. Não. É uma linguagem da qual venha trazer cura. É isso que Paulo vai estar nos mostrando. Então, mais uma vez, é por isso que nós não devemos pregar achismos. Nós não devemos usar o púlpito para desaltafar. Nós não devemos
usar o púlpito para soltar indiretas para ninguém. Nós não devemos usar o púlpito com a intenção de magoar ninguém, porque a única função do púlpito é pregar a palavra de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. É isso que Paulo está dizendo. É assim que deve ser o ensino da sã doutrina de Cristo. É essa a função do culto. É pregar a palavra de Deus de forma sadia e de forma irrepreensível. Então Deus requer que saia de nós palavras boas e sadias, palavras que tragam cura e não palavras que causam feridas nas pessoas. Nós vivemos uma época, meus irmãos, na qual as pessoas já estão feridas demais. Porque o mundo todo dia bate. Porque na sua casa todo dia tem contenda, tem problema. Porque no seu trabalho tem problema. E muitas vezes, no final do dia, o único sentimento que existe dentro de você é o sentimento de tristeza e de frustração, porque você está ferido. Porque pessoas lhe feriram. Porque situações lhe deixaram ferido. Mas a palavra de Deus, a sã doutrina de Cristo, pregada de forma sadia e de forma irrepreensível, traz cura para mim e a sua. É isso que Paulo vai estar aqui mostrando a Tito. E olha o que aqui Paulo vai dizer depois de dizer linguagem sadia e irrepreensível. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Esse texto aqui, quando fala de adversário, nós podemos utilizar de duas maneiras. O adversário se tratando de Satanás e o adversário, aquelas pessoas que se colocam contra Cristo. Então, existem esses dois tipos de adversário das Santas Escrituras. Satanás é as pessoas que se colocam contra Cristo, contra as Sagradas Escrituras. E Paulo vai estar dizendo aqui que quando a sã doutrina de Cristo é pregada dessa forma, quando você é um padrão de boas obras, quando você no ensino mostra integridade, reverência, possui uma linguagem sadia e possui uma linguagem irrepreensível, o adversário, nem Satanás, ou nenhuma pessoa que seja contra o Evangelho de Cristo, é capaz de lhe acusar de indignidade nenhuma. Porque você foi fiel às Escrituras. Porque você foi fiel a Cristo. Porque você foi fiel àquilo que você acredita. Você se tornou digno. É isso que Paulo está mostrando aqui. E a gente sabe que uma das coisas mais desejadas por Satanás é que a palavra de Deus seja distorcida. Por quê? Porque a palavra verdadeira liberta. Humberto, em relação, como tu falou aí, tanto pastores, né, quanto, no caso, quem também trabalha com a questão de música, né? Você vê a importância deles e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade de um pastor que cuida de ovelhas, tanto do compositor que tem que transmitir e passar aquilo que realmente é certo, né? Os louvores devem ser baseados Isso. nas Escrituras de Cristo. Exatamente. Então, nós vamos observar isso. Que Satanás ama eles. Que Satanás quer que a palavra de Deus seja distorcida. Porque a palavra de Deus verdadeira liberta. A palavra de Deus verdadeira é a única capaz de libertar o homem. Porém, uma heresia aprisiona o ser humano. Quantas pessoas estão aprisionadas dentro de igrejas? Porque o ensino é heresia. Então, Cristo liberta, mas a heresia aprisiona e escraviza o ser humano. Amém? Amém. Alguma colocação?
E aí Paulo ele vai continuar. Agora ele volta mais uma vez a mostrar outro tipo de classe. Ele mostrou os homens idosos, as mulheres idosas, as jovens e os jovens. E aí Paulo agora vai mostrar os servos. E mais uma vez ele vai mostrar que o cuidado deve ser sempre levando em consideração a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai nos mostrar. Verso 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, olha o contraste que Paulo vai mostrar aqui de servos, de pessoas que têm senhores, que trabalham para alguém. Então, ele vai mostrar que essas pessoas que trabalham para os outros, eles devem ser obedientes ao seu Senhor, devem honrar ao seu Senhor, devem dar satisfação, não ser respondões, não furtar e dar prova de toda fidelidade. Com qual finalidade? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele vai mostrar que a gente sabe que naquele cenário, ainda era um cenário de escravidão, e aí Paulo ele vai dar esse exemplo de um servo. Em outras palavras, ele está mostrando um servo que quando ele é obediente, quando ele faz todas estas coisas, as pessoas ao redor, ao observarem isso, entre outras palavras, elas vão observar que a doutrina de Deus, que as Sagradas Escrituras, é a única que é capaz de fazer isso. Porque a gente percebe bem lá na estrada da casa de Naamã, quando ele vai para mergulhar na água, porque ela diz que conhece alguém. A vida dela mostrou que ela conhece Deus, que é poderoso. Amém. Então, que a nossa vida mostra que nós possuímos o dom, que nós temos o dom, e que a nossa vida transpareça a verdade das Sagradas Escrituras. E que nós não sejamos pedra de tropeço para o mundo. Essa deve ser a nossa oração. Devemos ser cautelosos quanto a isso. Porque nós vivemos em tempos no qual o mundo nos bombardeia a todo momento. Bombardeia os cristãos, bombardeia os cristãos, bombardeia os cristãos. Nós devemos ser sempre vigilantes, orando e firmados na palavra de Deus, para que a nossa vida sirva de testemunho para alcançar outras pessoas, e não para afastar as pessoas de Deus. Amém? Mas Paulo ainda vai continuar. Verso agora 11 ao verso 15. Paulo agora, ele vai mostrar os gloriosos benefícios da graça de Cristo. Paulo agora, no verso de número 11 ao verso de número 15, vai falar sobre a grandeza da graça de Deus. Perceba que Paulo está falando a todo momento da doutrina. Paulo fala da doutrina, que deve ser falada, Paulo dá exemplos e Paulo mostra como essa doutrina deve ser ministrada. Aí agora parece que Paulo quebra um pouco a sequência, né? Porque Paulo está falando de doutrina e aqui Paulo vai falar
sobre a graça de Deus. Mas nós observamos que não, continua, é uma sequência. Entre outras palavras, o que Paulo vai estar mostrando no verso de número 11 ao verso de número 15 é que não podemos dizer que recebemos a graça salvadora de Deus se nós não estivermos exercitando o estilo de vida que essa graça nos possibilitou através da doutrina de Cristo. Então, essa é a continuação, esse é o contexto no qual Paulo vai fazer essa ligação. Olha, recebe a graça de Cristo e permanece nessa graça de Cristo aqueles que o seu estilo de vida, que a sua forma de viver estão baseados, alicerçados na doutrina de Cristo. Então, nós sabemos que a graça, nós sabemos que estamos aqui tão somente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que a graça é a manifestação insondável do amor de Deus, que a graça é um favor imerecido, na qual eu, você ou ninguém, por mais inteligente, por mais, enfim, religioso que seja, não merecia, mas que foi o próprio Cristo que ofereceu essa graça de graça. Houve, obviamente, um sacrifício da parte dele, mas a nós não custou, entre outras palavras, o peso. Então, no verso de número 11, Paulo vai começar dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós temos que ter cuidado nesse verso de número 11, porque muitas vezes esse verso ele é entendido de maneira equivocada. Quando Paulo vai dizer assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, muitas pessoas acabam confundindo ou entendendo que é como se todos os homens ou todas as pessoas fossem salvas. Porque Paulo vai dizer a todos os homens. O ensino correto desse verso, que nós devemos entender o motivo pelo qual Paulo falou todos os homens, é que Paulo ele quer enfatizar que essa graça, a graça de Jesus Cristo, é uma oferta universal. É uma oferta disponível para todos os homens e não para um determinado grupo, e não para uma determinada classe, e não para um determinado país, e não para uma determinada cor, etnia, não, mas para todos os homens, para todos os lugares do mundo, para todos os povos. Então, anteriormente, antes da graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a gente vai entender pela palavra de Deus que era restrita ao povo de Deus, a Israel, a Jerusalém, nós vamos entender isso. E a partir do sacrifício vivo de Cristo, é por isso que Paulo vai dizer, agora essa graça se manifestou a todos os homens, tanto os da aliança, quanto agora nós os gentios. Então, por isso que essa graça se manifestou para todos os homens. Aleluia. Então, o sacrifício de Cristo na cruz é muito belo. O sacrifício de Cristo na cruz é muito perfeito. Porque não tem como você querer priorizar e dizer, não, o sacrifício foi para fulano, não, o sacrifício foi para determinado povo, não, o sacrifício foi só para Israel. Não, a palavra de Deus vai nos mostrar que o sacrifício perfeito de Cristo, a graça salvadora, ele manifestou para todos os homens, para todos os povos. E glória a Deus por isso, que chegou até aqui, sertão do Arari, Exu.
Deus para fazer isso. Uma terra tão esquecida, tão sofrida, com tanto derramamento de sangue pelo decorrer da sua história. Mas a graça salvadora de Cristo se manifestou neste lugar. Glória a Deus por isso. Paulo vai dizer, verso 12, 13: educando-vos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A tua versão, Júlio, diz como o verso 12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos segundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Amém. Então nós observamos que a graça salva e ao mesmo tempo ensina. Corrige. Vai nos ensinar a viver não na impiedade, não nas paixões mundanas, mas viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. E isso é viver conforme a sã doutrina de Cristo. Então está tudo interligado. E o verso 13, ele vai nos dar a esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então Paulo ele vai mostrar aqui a graça em 3 tempos. Primeiro, Paulo mostra a graça do passado, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Passado. Presente, educando-nos, ou seja, a graça está presente em nossa vida todos os dias, nos ensinando. E em terceiro, ele vai mostrar o futuro, quando ele vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Sabemos que um dia o Senhor Jesus Cristo irá nos buscar. E essa deve ser a nossa maior alegria, nosso maior conforto. É saber que a graça de Deus nos conduzirá à glória eterna. Verso 14. Verso número 14 é um dos versos mais belos do livro de Tito, porque Paulo ele fala da graça e em seguida Paulo vai mostrar a resposta mais completa de por que Jesus morreu. Verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Se alguém perguntar por que Jesus morreu, talvez uma grande porcentagem das pessoas, de membros da igreja, vai dizer que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, para livrar dos nossos pecados. E está correto. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, vai nos dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Mas aqui no verso 14, Paulo ele vai ainda mostrar uma resposta mais completa. Muitos cristãos, muitas vezes pensam que a morte de Cristo significa apenas para você que Cristo lhe salvou do pecado, que Cristo lhe salvou do inferno. Mas o que é que significa para Cristo? O que é que significa para Jesus? E a parte B, do verso 14, Paulo vai dizer: a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A morte de Cristo não foi apenas para nos salvar, mas também foi para nos purificar, para purificar para Ele um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Esta talvez seja a resposta mais completa. Por que Cristo morreu? Para perdoar os nossos pecados e para trazer para si um povo seu, zeloso. Glória a e de ti, boas Senhor. obras. Aleluia. Amém. Entre outras palavras, Cristo quer fazer com que as pessoas que são dele vivam ansiosos, vivam ardentes pela expectativa da sua vida. Um povo que é exclusivamente seu, um povo zeloso e um povo de boas obras. Esse povo um dia estará reunido com Cristo Jesus. E o verso de número 15, Paulo termina dizendo: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. O que Paulo estava querendo dizer aqui para Tito é que, acima de tudo, ele deveria pregar as Sagradas Escrituras da maneira como ela é que ele não deveria ter medo em exortar, é que ele não deveria ter medo em repreender, é que ele deveria fazer tudo isso com autoridade e que ninguém o desprezasse, ou que ninguém ousasse o desprezar. Aquele que prega as Sagradas Escrituras de forma fiel, da forma correta, não deve ter medo do desprezo de ninguém, porque se você prega da maneira correta a verdade bíblica, ninguém possui autoridade nenhuma para lhe desprezar, para lhe menosprezar ou para lhe colocar para baixo, porque a sua aprovação vem de Cristo e não dos outros. Creio. Que Deus nos abençoe. São apenas 15 versículos, que nós possamos compreender e entender cada vez mais o ensino da sã doutrina de Cristo e não nos afastarmos dessa verdade e acreditar que essa verdade, através da graça salvadora de Cristo, que vai guiar a minha e a sua vida até o último dia. Seja se partirmos antes, ou seja, no dia que Cristo vier nos buscar. Mas que para nós existe esperança. Olhem no resto do mundo. Aleluia. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, Deus, e diante da Tua perfeição, nos faltam palavras, Pai. Aleluia. Nos faltam palavras para lhe descrever. Nos faltam palavras para dizer quão magnífico o Senhor é. Aleluia. Nos Amém, faltam Jesus. palavras para nos render diante de Ti. Glórias a ti, Senhor. Nós pedimos, Deus, humildemente nesta noite, que nós sigamos na Tua palavra. Que a Tua palavra seja o nosso ensino diariamente. Que a Tua palavra seja o guia das nossas vidas, Pai. Você ajuda, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, livre de nós todo o vento de doutrina contrária à Tua palavra, Pai. Que o Senhor, Deus, tire de nós toda soberba, ó Deus, ou todo achismo, Pai. Que nós possamos pregar e viver a Tua palavra assim como ela é, Pai. O Senhor é tão bom, tão grande, tão poderoso, tão magnífico, nós não precisamos acrescentar nada à Tua palavra. Aleluia. Nós te pedimos, ó Deus, guia os passos dessa igreja,
Guia os passos da igreja do Brasil. Glórias a ti, Guia, Senhor. ó Deus, os passos da igreja na tua Nome de palavra, Jesus, Pai. Senhor. Amém. O avivamento, ó Deus, irá acontecer quando a Ajuda-nos, igreja Senhor. estiver na tua palavra. Nome de Jesus. Nós te pedimos, nos aviva na tua verdade. ó Em Pai. nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Deus, Amém. perdoa as nossas iniquidades. Em nome de perdoa os nossos Jesus. pecados. Em nome de Jesus. E que dentro de nós cresça a cada dia o amor Aleluia. e o zelo. Amém. pela palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém.